Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso mostrar para vocês um aplicativo muito bom para você que quer comprar e vender na internet de maneira fácil e rápida. O nome desse aplicativo é PopSci. Funciona tanto em Android como em iOS. Agora eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo funciona. Bem, aqui está o menu do aplicativo. É muito fácil de encontrar o que você quer comprar e o que você quer vender também. Por exemplo, eu tiro uma foto aqui do item que eu quero vender. Em seguida, eu vou aqui na galeria. Próxima etapa. Aqui eu coloco o preço. Clique em próxima etapa. Seleciona a categoria. Clique em próxima etapa novamente. Como vocês podem ver, é muito fácil. O nome já aparece automático aqui. Eu clico em vender. E pronto, é muito simples. Bom, como vocês podem ver aqui, já está disponível para venda no Brasil todo. Agora é só esperar vender. E quem se interessou nesse maravilhoso aplicativo, o link para download está aqui na descrição, tanto para iOS quanto para Android. O que vou lhes contar não aconteceu comigo, e sim com meu avô. O meu avô era um desses velhos caçadores, sabe, desses que passam dias na mata. Criado nas veredas e chapadas do Nordeste, correu muito atrás de gado na caatinga, e passou muitas noites em tocaia, em baixões cerrado afora. Ele sempre nos contava de quando encontrou uma onça na beira do rio, ou perto de lagoas. E de agora em diante, o que vou descrever é como ele contava, e é exatamente assim. Eu ainda era menino moço quando vi o meu irmão menor falar de lobisomem da Chapada. Ele contava que era um homem que morava na mata e virava bicho nas noites de lua cheia. E acontecia nessas chapadas perto da roça. E eu, por ser o menor dos irmãos, não acreditei muito nessa conversa. Mesmo porque o meu pai dizia que lobisomem não existia. Uma noite, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma noite de lua cheia da quaresma do ano de 1979. Foi a primeira vez que eu saí para caçar com os rapazes e o meu pai na chapada. E para o meu azar, nesse dia era quaresma. Entramos na mata, porém ainda era de dia, por volta de 11 da manhã, para ser mais exato. Eu estava acompanhado do meu pai, dos meus 2 irmãos e dos cães de caça. Bem, os cães não eram de raça, mas eram bastante espertos e muito inteligentes, o suficiente para não me deixar na mão e nem mesmo sequer nos abandonar. Pois para entrar em mata, os cães têm que ter coragem e não raça. Bem, já era noite quando começamos a montar o acampamento onde passaríamos as noites, pois era normal passar noites e noites na mata. Principalmente quando se tratava de caçar no baixão, em que tínhamos que montar armadilhas e esperar a caça aparecer.
e era normal naquela época passar até uma semana embrenhado na mata. O meu pai disse que deveríamos esconder a fogueira, assar umas carnes secas, dar de comer aos cachorros e armarmos as nossas redes no alto do velho pé de manga que tinha bem próximo da gente. Bem, eu não sabia, mas naquela hora o meu pai já estava sabendo que algo estava muito estranho. Fizemos como ele mandou, até porque naquele tempo não tinha muita conversa não. Tinha que ser do jeito que ele mandava e pronto. E o filho que desobedecia apanhava mesmo. E naquela época não tinha isso de direito de criança não. Pois apanhar no meio do mato não seria nada bom. E perguntar demais deixava sempre o meu pai com raiva. Bem, subimos na árvore. E já era meia-noite quando acordei com os cães atordoados. Já levantei apanhando a espingarda pendurada no galho e me preparando para descer da árvore. Quando olho mais à frente, eu vi o meu pai em outra árvore. A fogueira estava apagada, porém com a lua cheia dava para ver um pouco em nosso redor. Apontei a minha espingarda na direção de onde os cachorros estavam latindo, e quando o animal que eles acuaram se mostrou, eu gelei do dedo do pé até o último osso da espinha. Era um tipo de macaco muito grande, com cara de cachorro, que brigava com os cães, os abocanhando e os jogando fora como quem descarta palha velha de milho. Eu fiquei ali travado e só conseguia ouvir o choro dos meus irmãos que choravam baixinho. E cada vez que aquela coisa pegava um dos cães, era um estrondo que ele dava, atirando o coitado do cachorro no chão e abocanhando a sua cabeça. E depois de eliminar os cães, a criatura investiu com toda força na nossa direção, acertando em cheio o pé de manga em que estávamos, derrubando alguns galhos podres, algumas frutas e fazendo as nossas redes balançarem. Olhei para baixo de novo e o que vi foi somente os olhos vermelhos me olhando lá de baixo. A criatura, desengonçada pelo seu tamanho, tentava a todo custo subir na árvore, mas por ser muito grande não conseguia subir. Então aquilo tentou saltar e nos agarrar. O meu pai deu 2 tiros naquele monstro, mas por estar muito escuro, ele não conseguiu acertar direito. E eu estava ali em cima, chorando feito uma criança. Até que ouvi algo cair no chão e correr, fazendo aquela coisa se distrair de nós e correr para persegui-lo. Quando corri a vista ao redor e não vi o meu pai, eu entrei em desespero. Naquele momento, o meu pai havia pulado da árvore e corrido para distrair a coisa. Então tomei coragem, me levantei da rede e mandei os meus irmãos ficarem lá em cima e não descerem até que o sol nascesse. Fui caminhando devagar mata adentro, seguindo os sons aterrorizantes daquela coisa que perseguia o meu pai. E ora, parecia estar atrás de mim. Havia momentos que aquilo se silenciava. E então eu também me silenciava, ficando ali parado inerte. Caminhei até ouvir um som de alguém pulando na água e umas batidas que pareciam pedras. Então percebi que provavelmente o meu pai estava no açude que tinha lá perto.
e que a coisa deveria estar neste momento o olhando de beira. Esse era o sinal que aquilo não entrava na água. Meu pai começou a gritar palavras estranhas que eu não entendia. Aproveitei essa distração da coisa para dar a volta pelo outro lado da margem. Ali era um açude pequeno, mas era bem fundo no meio. Quando me posicionei do outro lado, eu só vi aquela coisa ficando de pé. Agora, sem árvores por perto e com o brilho da lua, eu via bem melhor. Era um macaco muito grande que fazia uns grunhidos estranhos e tinha cara de porco. Eu me assustei, dei um suspiro e gritei: "Vala, meu Jesus amado!" Engatilhei a espingarda e disparei quase que a queima-roupa. Acertei a coisa em cheio e aquilo saiu correndo. E para minha surpresa, aquilo correu em minha direção num ato de fúria. As suas orelhas eram grandes e faziam muito barulho. Elas arrastavam, quase que tocando no chão. Eu corri e me atirei na água barrenta do açude também. A criatura ficou a noite quase toda correndo de um lado para o outro. E quase 4 da manhã, a coisa estava com tanta raiva que até pedra aquela criatura jogou em nossa direção. Bem, ficamos a noite toda, eu rezando e o meu pai falando as coisas estranhas dele. E depois de muito tempo, o sol dava menção de que iria aparecer ao longe. E aquela coisa saiu correndo e se embrenhou dentro da mata. Eu não pude e nem tive como ir atrás. Aliás, eu não queria, pois os meus pés estavam com cãibras e eu rezava para não me afogar ali. E foi só o tempo de sair da água para eu desmaiar na margem. Quando acordei, eu, o meu pai e os meus irmãos já estávamos em casa, todos são e salvos. E a partir daquele dia, nunca mais entramos na mata à noite. E até o dia da minha morte, se Deus quiser, eu nunca mais vou ver aquela coisa. E era assim que o meu avô contava o caos do lobisomem de Várzea de Minas. Boa noite.